Salve, galera da Liga Rua da Mônica. Eu tô aqui hoje começando um programa super legal, super diferente, um programa novo, tá? A tela tá parada aqui no canal da Liga Rua da Mônica, é um canal novo que eu fiz semana passada. Vocês vão ver aí que tem 22 inscritos apenas, porque é um canal que tá começando agora. É um canal bem legal que vai ter muita coisa bacana nele, inclusive começou o crossover do Brasileirão, temporada 2020-2021. Onde vocês vão ver disputas incríveis com super-heróis brasileiros. Então se inscreve no canal, se você tem um super-herói criado, me procura, tá bom? Pelo Messenger do Instagram, que tá aparecendo aqui na tela para você, certo? Ou pelo e-mail que aparece aí na tela desses vídeos. Assiste os vídeos, curte, compartilha e fica de olho porque os próximos vídeos vão ser bem legais. Então, nós também temos a fanpage da Liga Rua da Mônica, tá bom? Que eu tô colocando para você aqui na tela, para você que está assistindo a gente. É bem legal também. Curte, segue, acompanha as postagens, que sempre tem novidade legal. Tem também o Twitter da Liga Rua da Mônica, ó. Sempre @Liga Rua da Mônica, tá bom? Que nesse Twitter eu tô sempre colocando todas as atividades que eu posto nas minhas redes sociais. E também estou informando sobre o novo livro que eu estou escrevendo, que vai ser publicado em novembro de 2021. E o legal é que esse livro vai ser grátis, você vai poder ler ele na íntegra na internet. Então, para você acompanhar toda a produção desse livro, é só seguir aqui no Twitter. Tem também o Instagram, @Liga Rua da Mônica, tá bom? Onde eu estou sempre colocando imagens legais e todas as coisas que eu estou fazendo e atualizando aqui do trabalho da Liga Rua da Mônica. E para você que quer ler os livros inteiros, na íntegra, tem aqui a página, tá? Eu vou deixar todos esses links na descrição dos vídeos. Tem a página aqui, tá bom, pessoal? Ó, tem aqui todos os livros em PDF, certo? E tem as versões também, ó, aqui no topo, ó. Você pode ler a versão original, que aqui está em PDF, que eu estou reescrevendo com algumas correções e algumas modificações no Wattpad. E tem também a versão remake, que toda terça-feira eu coloco um capítulo novo no Ink Spirit, tá bom? É o remake mesmo, é uma versão super legal da mesma história, mas ela está sendo contada de um jeito diferente. Para finalizar aqui, nós temos o blog, tá bom? O blog da Liga Rua da Mônica, que está aqui, ó. Bem legal, no blog eu coloco matérias sobre as coisas que eu estou fazendo. E o assunto atual do blog é o Brasileirão Crossover 2020-2021. Cada vez que eu coloco um super-herói novo aqui, eu coloco uma matéria sobre o assunto, tá bom? Então você não pode perder isso aí. Beleza? Ok, agora é a Heloísa, terceira e última pergunta da Heloísa para o programa de hoje. Vamos lá, Heloísa. Bom, a minha última pergunta é sobre o Ozorco. Acho que é assim que se pronuncia. Isso. E a história dele me chamou muita atenção. O jeito dela acontecer, de como mostrou assim. E o enredo dela, que até agora eu consegui ler, foi muito bom. É mais sobre da onde você tirou esse personagem. E por que dessa história dele ser meio trágico, assim, sem dar spoilers. Dele ser meio o quê? Desculpa, deu uma cortada no som. Dessa história dele, tipo, ser meio trágica,
de como tudo aconteceu, sabe? Dele, de como tudo aconteceu, de onde você tirou ele, as ideias. Ah, tá. Eu vou falar então. Pode desativar seu microfone, beleza? Então é o seguinte, o Ozorko, o passado dele tem traumas que não são meus. Eu tenho os meus próprios traumas que eu não coloquei na história, como todo mundo tem seus traumas, né? E os traumas que ele viveu são totalmente fictícios, tá? E alguns deles foram criados para dar aquele drama, porque quando você cria um personagem, você tem que fazer o leitor se envolver com o personagem, você tem que fazer o leitor gostar do personagem, sentir as dores do personagem, né? Então o personagem ele tem que ter uma história, né? E na jornada do herói, o personagem ele tem os seus traumas e ele tem que se levantar e seguir em frente e ser forte. Na verdade, uma história de heróis, ela estimula um ser humano a enfrentar os seus problemas e a ser forte e seguir em frente, porque ele vai ter problemas sempre. E todo ser humano tem algo que na infância ou na adolescência incomodou tanto ele, que atrapalha ele um pouco quando ele é adulto, né? Então, ao criar essa situação e esses traumas, né, que eu criei no personagem, bom, primeiro, o personagem ele tinha que ter uma motivação para entrar nesse universo de escorpiões, né? Não é nem spoiler isso, porque isso eu coloco nas sinopses dos livros mesmo. Ele é um biólogo que desenvolveu um antídoto para curar o veneno de todos os escorpiões do mundo num único antídoto, né? Então, ele tinha que ter algo que o motivasse a descobrir a cura, né? Descobrir um antídoto. E esse algo foi que ele perdeu dois seres muito queridos através dos escorpiões, que foi a irmã dele e o gato dele, né? E isso fez com que ele tivesse uma fixação para descobrir um antídoto para poder evitar que outras pessoas tivessem a dor que ele sentiu. Aliás, nós estamos aí no mês de agosto e setembro, época de procriação de escorpiões, né? E o escorpião filhote, ele tem um veneno muito mais forte do que o adulto, então tem que tomar cuidado com o quintal. Já estou fazendo um serviço de utilidade pública aqui para aproveitar o assunto, porque dependendo da idade da pessoa, uma picada de um escorpião filhote, se picar uma criança, pode ser fatal. Então, todo mundo tem que ficar bem de olho aberto aí. Se o Ozorcon existisse de verdade, ninguém precisava se preocupar, porque era só tomar o antídoto dele que não ia ter esse problema. Então, eu tive que criar um trauma de infância na vida dele relacionado com escorpiões, para que ele fosse buscar a solução desse problema. E ao buscar a solução desse problema, ele acabou arrumando um outro problema, né? Que eu não vou ficar falando aqui para não dar spoilers. E até para vocês mesmos, que às vezes podem não estar no mesmo trecho do livro, tá bom? Então, aqui hoje encerra a sua participação, mas você fica aqui ainda, tá bom? Para escutar o resto da entrevista. E você vai estar voltando aqui outros dias com mais páginas lidas e mais perguntas, com certeza. Quero agradecer você pela pergunta, você mandou muito bem. E tenho certeza que as próximas vão ser cada vez melhores. Gabi, você. Pode fazer? Pode, fica à vontade. Como a Beatriz disse, né, que a gente analisa algumas semelhanças em algumas histórias e tal, só que em vários momentos a gente vai assimilando, né, em algumas semelhanças. Aí a minha pergunta fica, a princípio teve alguma inspiração, tipo como ciúmes, como os irmãos, a inveja, se teve realmente alguma inspiração assim, ou é só semelhança, se se baseou em alguma coisa? Então, o Ozorcon, é até legal porque a pergunta que você fez complementa a resposta que eu acabei viajando demais no que eu tinha que falar e acabei esquecendo de falar uma coisa importante. O Ozorcon, ele tem muita coisa minha, né? Que nem o fato de ser exagerado. Que nem agora eu tô na minha fase sedentário por causa da epidemia e tal, não tô fazendo esporte nenhum, mas eu sempre, a minha vida inteira, fiz artes marciais. E quando eu fazia, eu não fazia uma só.
né? Sempre que eu não estava na escola ou no trabalho, eu estava ou fazendo arte marcial, ou correndo, ou fazendo academia. Então eu sempre fiz muita arte marcial, sempre treinei muito, e o jiu-jitsu sempre foi a minha arte marcial favorita, vamos dizer assim. E aí eu coloco uma ênfase especial no fato dele saber lutar jiu-jitsu. Fora isso, na minha história de vida, como na história de vida da maioria das pessoas, sim, pessoas invejosas fizeram parte da minha vida. E só que quando eu criei personagens, eu não criei pensando nessas pessoas. Eu acredito que o meu inconsciente, porque quando a gente escreve uma história, a gente tem inspiração e vem muita coisa que está no nosso inconsciente. Eu acredito que o meu inconsciente ele foi se abrindo no decorrer da escrita e tem muita gente na minha história de vida, né? Na família, entre amigos, amizades e tal, pessoas que foram invejosas, pessoas que puxaram meu tapete, enfim, eu acredito que todas essas pessoas acabam ficando dentro do inconsciente da gente e de alguma forma elas acabam saindo na história. Mas nesse aspecto eu acredito que eu não coloquei nada proposital. Foi o que saiu ali estava no meu inconsciente e foi saindo. Mas eu creio que se a gente reler o livro, no meu caso como autor, eu vou encontrar muita gente aí que passou pela minha vida que não presta nas entrelinhas dessas histórias, com certeza. Beleza? Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, porque essas pessoas tornaram esse autor, né? Então, a gente que agradece. Muito obrigado. E eu agradeço a sua presença e vai ser muito legal quando a gente se encontrar de novo aqui para fazer novas perguntas. Tá bom? E continua lendo o livro. Espero que agora, depois dessa conversa, vocês tenham mais ânimo para seguir a leitura, né? Porque vai ter muita coisa que vocês vão ver de legal no livro, tá bom? Obrigado. Pode ficar aí esperando, tá? A Gabi, a Gabi não, a Beatriz é a próxima. Vamos lá, Beatriz, sua pergunta. Na verdade, eu acho que é mais um pedido de dica do que uma pergunta. Eu, como pessoa aqui, eu gosto muito de escrever também. E, inclusive, eu já tentei escrever alguns livros e tudo mais, nas páginas online e tudo mais. E eu queria, na verdade, perguntar como você conseguiu dividir seu tempo para escrever, para relacionar tipo, a sua vida pessoal com as pessoas, a vida social também. E se tem alguma dica para alguém que esteja começando agora, por exemplo, eu, no caso, que gosto de escrever? Maravilha, eu dou um apoio. Bom, a primeira dica que eu dou. Você pode cortar. Aí, beleza. A primeira dica que eu dou é: quando você for escrever, não se preocupe se você vai escrever certo. Não se preocupa com vírgula, não se preocupa com erro de português. Primeiro joga toda a ideia ali naquele capítulo. Joga tudo, do jeito que sair, joga. Quando acabar aquela ideia e você terminou de escrever, aí você vai fazer a revisão. Durante a revisão, você vai ver se tem palavra errada, você vai ver se você pode reformular a frase, que nem é o que eu estou fazendo agora no Wattpad. Eu estou um pouco parado nos últimos dias no Wattpad, no meu novo livro, e também estou parado no Inspired, porque tá pauleira a minha vida de professor de ensino à distância, e às vezes acontece de eu ter que abdicar de algumas coisas, e eu tenho que abdicar às vezes de escrever. A primeira coisa que infelizmente eu tenho que cortar é de escrever. Por isso que eu já programei o livro, o próximo, para novembro de 2021, que eu me conheço. Eu sei que vai ter um dia que eu vou chegar, sentar num domingo, ou um dia que eu tiver de folga, vai vir aquela inspiração que vem e desce na gente quando a gente escreve, e eu vou produzir muita página num único dia. Foi assim com o Rudamon 3, né? O Rudamon 3, eu escrevi as primeiras páginas, eu fiquei paradão, eu fiquei meses parado. Quando eu retomei o livro, eu escrevi tão rápido, e é um livro de mais de 600 páginas, né? Então, a primeira dica que eu dou é você não se preocupar na hora, no momento em que você estiver escrevendo, você se preocupar com detalhes. Primeiro escreve,
Terminou de escrever, os detalhes você vê depois, tá? Porque aí você já está com a ideia toda colocada. Porque se você ficar parando para pensar onde você vai pôr a vírgula, se essa palavra está certa ou se ela está errada, se você construiu a frase de um jeito bonito, só para voltar a falar do Wattpad, no Wattpad eu estou reescrevendo a história original, que está inteira no PDF, eu estou arrumando algumas frases. Não é um remake. Eu estou, assim, tentando melhorar a maneira que eu escrevi, porque está cheio de imperfeições. E eu estou corrigindo essas imperfeições agora no Wattpad, tá? No Inkscape já é outra coisa, no Inkscape é um remake. No remake eu estou criando cenas diferentes, cenas mais... É a mesma história, mas contada de um outro jeito que está mais emocionante. E outra coisa, jamais fala, todo dia eu vou escrever sempre nessa mesma hora. Não dá certo, não rola. Você tem que escrever na hora que você está com vontade, na hora que você está inspirado e na hora que você pode, né? Quando eu estou num processo de escrever um livro novo, é muito interessante. Às vezes a pessoa está conversando comigo, ela vê o Paradona olhando pro horizonte. Eu estou montando a história que eu estou escrevendo. Com o tempo isso fica tão natural que fica na tua memória. Você acumula uma série de ideias, elas ficam na tua memória. E quando você tem um horário que dá para escrever, um horário que você está livre para escrever, e você pode escrever, tudo aquilo está na tua memória, você descarrega aquilo, né? E eu faço isso até hoje. Na hora que eu vou descarregar a história, eu não me preocupo com acento, com erro de português, com vírgula, com nada disso. Depois que eu termino aquele trecho, aí sim eu reviso. E o processo de revisar um livro, ele é muito interessante, que se você revisar ele 30 vezes, você vai sempre encontrar alguma coisa que precisa arrumar, né? Então é muito legal, é um universo assim, na verdade você se torna um criador de universos. E o mais gostoso é que você sabe que um dia alguém vai entrar no teu universo a hora que ele lê o que você escreveu, né? Então aqui no Brasil, infelizmente, não existe muito apoio para a cultura, não existe um hábito do brasileiro ler. São poucas as pessoas que gostam de pegar um livro e ler. Então aqui a gente não escreve livro para ficar rico e nem para ganhar dinheiro. Geralmente os autores aqui eles escrevem. É lógico que nós temos autores que fizeram sucesso, viraram best-seller, que nem o Paulo Coelho, né? Mas dá para contar no dedo. É muito difícil você ficar rico vendendo livros e tal. Eu escrevo livros para dividir as emoções que eu tive escrevendo com as pessoas, né? Tanto que tem a versão impressa que eu vendo para quem gosta de ter o livro na prateleira, mas eu ponho as histórias todas de graça na internet para dividir, né? Dividir as emoções que eu tive na hora de escrever e de criar com as pessoas na internet. Então a dica que eu dou é essa: escreve na hora que você pode, na hora que você está inspirado. Não transforma o ato de escrever numa obrigação que fica chato, que nem todo dia das 7 da manhã às 9 da manhã eu vou escrever um capítulo, fica chato. Em 10 dias você está achando maçante escrever teu livro. Escrever é um ato de prazer. Na hora que você vai escrever, você tem que falar, putz, eu tô com uma grande sacada agora, eu não preciso fazer nada agora. Eu tô sozinho, eu tô em silêncio, eu tô com insônia. Eu vou ligar o meu computador, vou digitar e vou escrever. É nessas horas que saem as melhores histórias, né? É na hora que você está relaxado. Se você se endurecer, se engessar e falar, não, eu vou escrever todo dia de tal hora a tal hora, não vai rolar. Às vezes naquele momento você não está com uma inspiração legal, você vai acabar fazendo de má vontade porque foi uma coisa que virou uma obrigação de todo dia, naquela mesma hora, você sentar e escrever. Não, tem que ser um negócio espontâneo. E na hora de jogar ideia também tem que ser espontânea. Esquece erro de português, esquece gramática, esquece acento. Deixa isso para a hora que você for revisar. É essa a dica que eu dou, tá bom?